Olá, estrelas do signo de Virgem, virginianos e virginianas. Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui são coletivas e atemporais, então é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer momento desse vídeo. Pega só aquilo que servir para você, aquilo que ressoar, o que não ressoar vai ressoar contra a pessoa. E se não ressoar, dá uma olhada no seu ascendente, no meio do céu, signos que tenham pontos marcantes do nosso mapa, porque às vezes em destaque tá outras áreas da nossa vida. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta comigo o que ressoou, lembrando que também pode servir para lua, ascendente ou algum ponto marcante do seu mapa. Vamos lá então, Virgem, por favor, eu apelo à luz e a espiritualidade maior que traga a mensagem de Virgem e que eu seja um canal de compreensão e eu possa transmitir com clareza e amor. Por favor, o que Virgem precisa saber? O que Virgem precisa saber, por favor? Por favor, o que Virgem precisa saber? A cigana, o caixão e o trevo. Aqui elas pularam as três juntas, então me mostra uma sensação de não tenho o que fazer para algo que você sente que está pronto a mudar, né? A carta do caixão, ela fala de mudanças, ela fala de cortes, ela fala de términos. Mas como vem com a cigana antes, me parece muito uma questão de eu já fiz o que eu podia para evitar que isso acontecesse. Para alguns de vocês é aquela coisa de tipo, agora eu não tenho mais o que fazer. A cigana, ela é passiva, ela flui com a situação, mas ela aqui, ela tá exatamente porque ela não tem mais o que fazer. Às vezes a gente entra num processo de passividade porque a gente já se esforçou e fez tudo o que podia para que determinada situação não acontecesse e acaba que ela acontece. Aqui, o caixão, ele no centro, ele tá trazendo para alguns de vocês esse rompimento, esse término, esse corte na sua vida, já esperado, não é uma novidade, tá? Que pode já ter acontecido recentemente ou tá para acontecer. Mas o bom disso é que apesar de você ter lutado para evitar esse tipo de coisa, isso que vai cortar e você encaixa isso na sua vida ou que acabou de cortar, a carta do trevo traz que esse corte é favorável para você. Então é uma situação que de alguma forma não estava sendo favorável, mesmo que você estivesse lutando para manter. Às vezes a gente faz isso, né? Tem no meu Instagram, eu postei recentemente uma imagem de um desenho, né? Um desenho de um pé de rosa cheio de espinho de uma pessoa abraçada, que na verdade era um cacto, um desenho de uma pessoa abraçada ao cacto, né? Toda furada, mas estava lá abraçada. E às vezes a gente faz isso. Então tem cortes na nossa vida que são para nos libertar, para nos fazer crescer, para melhorar a nossa energia. E aqui a carta dos trevos traz exatamente isso. Confia, flui, que esse corte ele é sorte, ele é bom para você. O que mais, por favor? A carta que saiu aqui foi o buquê. Isso é muito interessante, porque o que você está perdendo, você vai conquistar e ainda de forma melhor, mais próspero, mais abundante, mais harmonioso. Seja isso um trabalho, seja isso uma relação. Aqui a carta do amigo, da amizade, da fidelidade. Se isso é dentro de um relacionamento, você vai ter um novo relacionamento com uma pessoa que fechou com você. E se isso é dentro do trabalho, você vai encontrar um novo trabalho onde existe mais parceria, existe mais união, um ambiente mais agradável, inclusive. Deixa eu dar uma olhada aqui no
tarô egípcio, Virgem, o que mais tem para você? Por favor, o que mais para a Virgem? Então, a carta do intercâmbio está trazendo novas relações, intercâmbio mesmo, troca, sabe? Assim, é uma carta de troca, de ser mais sociável com as pessoas, de resolução de discussões com harmonia. Aqui está falando para você cuidar da sua energia, com bastante cuidado, não se deixar levar em discussões desnecessárias. Às vezes a gente está lutando para impedir um término e a gente acaba entrando num conflito, baixando a nossa energia. Aqui fala de chegadas, de pessoas também na sua vida, de oportunidades, de situações, mas fala muito de muita troca, sabe? Em harmonia. O que mais, por favor, para a Virgem? O que mais, Virgem, por favor? Opa, virou um monte. Virou um monte, não dá. Vamos lá, por favor, para a Virgem, o que mais? A Magnificência falando de uma energia para você tomar cuidado, para você não ficar muito raivoso, muito raivosa nesse seu processo de transição, né? Disso que tá acabando ou que acabou para o novo, tá? Também fala para você não descuidar das suas obrigações, não descuidar de você, inclusive, nesse processo. Me parece que é algo que você resistiu muito para terminar e o baque disso pode estar deixando você descuidando de você, das suas obrigações profissionais ou emocionais. Eu não sei o que você está cuidando pouco ou não prestando atenção, tá? Então, não se deixa entrar numa energia de lamentação e se amarrar nessa perda, porque o que vem para você é muito melhor, mas você precisa realmente cuidar da sua vibração e da sua energia, tá? Aqui a carta da veemência tá falando que você vai ter que lutar por você também, sabe? Vem uma coisa de você pensar para alguns de vocês, tá? Eles estão falando, isso deve ser muito específico, de paixões extrema, de uma paixão extrema. E eu fico ouvindo extremismo, paixão extrema, se anulando, sabe? Assim, tipo, por conta de uma relação, lutando, dando o seu melhor, mas assim, num relacionamento que não é satisfatório, que te faz mal, que não flui normal, que não flui de forma a se agregar, né? É algo que tira a sua sanidade, que te preocupa, que tira seu foco, que afeta todas as áreas da sua vida. Então, tomar cuidado com isso. Essa carta fala muito de cólera, de raiva, sabe? De mudança. É muito quando a gente tá meio bipolar, sabe? Assim, quando a gente quer uma coisa, mas aí a gente fica com raiva, aí a gente não quer mais, mas a gente não consegue desistir, sabe essa parada? Assim, ela fala muito sobre isso. A carta do pensamento pedindo para você ter mais clareza, sabe? Para que você possa tomar resoluções na vida e seguir essas resoluções, fazer projetos, sabe? Às vezes a gente toma um tombo e a gente fala assim, bom, não quero mais passar por isso, daqui para frente vai ser diferente, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou começar uma academia, sei lá o que é que eu vou fazer. E isso não passa de ideia. Aqui tá falando para aproveitar essa mudança que vai acontecer na sua vida para tomar resoluções. Vamos dizer que você tenha perdido seu emprego, por exemplo, tá? Então, assim, agora você tem
tem o tempo, vai correr para correr atrás e conquistar uma nova colocação e etc. Mas já aproveita para mudar a sua rotina, para criar um hábito saudável, começar alguma coisa que com aquele trabalho você não tinha cabeça, não tinha tempo, para que esse novo já venha dentro dessa nova rotina, sabe? Por exemplo, bom, então eu vou começar a acordar cedo, vou cuidar do meu corpo, vou dar uma caminhada, vou ler alguma coisa edificante, cuidar da minha alma, vou fazer uma meditação, sei lá, qualquer coisa que seja cuidar de você, para que esse novo chegue e você esteja já dentro de uma nova rotina, para não ser engolido novamente pela rotina. Eu terminei um relacionamento, bom, então agora eu vou cuidar de mim, e comece de fato a fazer aquilo que você se propõe a fazer, sabe? Assim, não deixa que o término sufoque você e você entre num processo autodestrutivo. Essa carta fala muito sobre a linha tênue do lutar por algo e esse algo ser autodestrutivo, sabe? Enxergar se você não tá no processo de autodestruição, seja por ressentimento, seja por mágoa, seja por falta de crença, seja por não abrir mão. Às vezes abrir mão é a verdadeira coragem, tá bom? Então comenta aqui o que ressoou, deixa seu like. Eu vou deixar para vocês um código sagrado a gesta de fechamento de ciclo para te ajudar nesse momento de quebra, que esse ciclo se feche, que não só tenha o caixão, mas que você não carregue com você mágoa, ressentimento, dor ou vínculo com isso que saiu da sua vida. Fechar ciclos 10, 8, 4, 5, 1, 0, 8, 4, 5. Comenta aqui nos comentários, eu fecho o ciclo, eu ativo o fechamento de ciclos na minha vida, 1, 0, 8, 4, 5. E se você vê o comentário de uma outra estrela, emana boas energias, porque você vai receber isso de volta também. Um beijo, muita luz e até semana que vem.